Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, coisa boa, né? Matt Eberflus foi pra casa do caramba e agora começa a busca do Dallas Cowboys por um novo coordenador defensivo. E tem alguns nomes que estão ventilados, uns mais reais, outros mais sonhos distantes. Então eu separei aqui alguns nomes todos esses rumores que eu andei lendo, andei pesquisando, excluí alguns que tipo não tem sentido nenhum. Por exemplo, Bill Belichick não vai vir, isso é totalmente irreal. É mais para gerar aquela assim, a força do nome com o Dallas Cowboys. O Belichick tem uma boa relação com o Jerry Jones, mas não vem. Então, isso eu nem gastei meu tempo fazendo isso, porque só não. Tem alguns que são irreais aqui, mas tem pontos que pode fazer acontecer. Brian Flores, por exemplo, já fiz até Reels sobre isso. Mas enfim, eu separei aqui os nomes e separei em categoria. Quem é de dentro da casa, quem vai receber uma promoção, quem era coordenador defensivo, quem era técnico. Separei aqui e vamos passar um por um. Mas, antes de eu começar o nome, hoje eu fiz até uma colinha aqui. Vou até deixar aqui que é pra eu lembrar de todo mundo e não esquecer. Mas antes de vir nome por nome, se inscreve no canal, deixa o like e bora que o Dallas Cowboys parou, mas a gente não para não, então me ajuda aí. Se inscreve aí, dá o like porque separei muito nome aqui, fiz uma pesquisa legal para passar para vocês. Então vamos lá, vou começar já com o que não vem, que eu sei que é desejo de muitos, mas não vem, que é o Al Harris, que poderia ter sido o coordenador defensivo nessa temporada. Eu fui um defensor disso, falei com vocês várias vezes. Muitos de vocês foram defensores disso, porque ele fez um trabalho magnífico como técnico de secundária. Era um cara que estava da hierarquia pedindo essa vaga de coordenador defensivo. O Jerry Jones optou por não trazer um nome mais experiente no Matt Eberflus, mas um nome experiente muito ruim. E por que o Al Harris não vem agora? Porque no dia 1 que o Al Harris foi pro mercado, que era um cara muito querido por toda a liga, muito bem visto, o Chicago Bears pegou ele e ele tá fazendo um trabalho magnífico com o Chicago Bears. O Chicago Bears é o time que mais rouba a bola na NFL. Qual que era o time que mais roubava a bola na NFL? Ah, o Dallas Cowboys. Quem que era o técnico de secundária? Ó, Al Harris. Que coincidência, né? Como as coisas são coincidência. Então, aí ele vai pro Bears e acontece isso com a defesa do Chicago Bears. Então ele não vai sair de lá. O Bears é um time de playoffs, é um time seed 2, com a baita comissão técnica. A tendência é ele ficar lá e talvez até ser promovido, enfim. Não volta pro Dallas Cowboys. Queria muito, de verdade, queria muito ter uma identificação com o time. Conheço nossa secundária, mas muito difícil. Esse aqui eu não vou nem me iludir muito. Depois eu vou agora para uma categoria que é o de dentro da casa. O Eberflus foi embora e muita gente ligada ele vai embora. Mas um cara não foi embora, e quem que é esse cara e por que ele pode ser promovido? O Matt Eberflus começou a ir para aquela cabine, chamar jogadas lá de cima, sabe? Quando você fica lá na cabine lá em cima. E um cara era a voz na sideline, ali para defesa, que esse cara que ele é o técnico de linha defensiva, que é o Aaron Whitcotton. Nome complicado, por isso que eu até li aqui. Whitcotton é o nome dele. Aaron eu sabia, era o segundo nome, Whitcotton aqui. Não sei certinho a pronúncia. Pode ser o nosso coordenador defensivo. Não quero, tá? Eu não quero ninguém que fez parte dessa comissão técnica do Matt Eberflus. Por mais que, como eu falei, ele não tá ligado ao Eberflus, ele não tava ali a pedido do Eberflus, ele foi um técnico de defesa dessa temporada horrorosa nossa. Então, eu não quero esse cara no meu time, mas pode ser um nome, é um nome que é de dentro de casa, às vezes o Jerry Jones opte por isso, que eu também acho difícil. Acho que o Jerry Jones, sinceramente, vai por um nome mais gabaritado aqui. O Jerry Jones ama trazer ex-head coaches para esse cargo, como foi o Matt Eberflus, como foi Mike Zimmer, como foi Dan Quinn. É uma tendência do Jerry Jones. Então, eu acho que os favoritos aqui para essa vaga vão ser caras que foram head coaches, daqui a pouquinho a gente chega lá. Mas um nome de dentro da casa é Aaron Whitecotton e eu não quero. Agora eu vou para nomes aqui que pode ser promoções. O que é promoções? Como é que é essa categoria que eu defini? Por exemplo, o Al Harris. Ele é coordenador da secundária de um outro time e aí ele pode ser promovido a coordenador defensivo no Dallas Cowboys.
esse é o caminho mais natural, é o mais comum, é o mais normal. Você começa sendo treinador de uma área, né, treinador de linebacker, treinador de linha defensiva, treinador de secundária, e você ganha promoção para coordenador defensivo em outro time. E por que em outro time? Porque talvez você está muito bem com o seu coordenador defensivo, então para esse time você não vai. Por exemplo, vou dar o primeiro exemplo aqui, que seria um nome ótimo, o Jim Leonhard. Quem que é esse cara? Ele é o coordenador de jogo de passe, jogo aéreo, do Denver Broncos. Ele não vai pegar a vaga do Vance Joseph. O Vance Joseph é muito bem quisto lá, e o Vance Joseph não vai sair dos Broncos para ser head coach, já teve experiência, eu acho que não vai voltar, eu acho que ele vai ser um Steve Spagnuolo da vida aí, um Wade Phillips, um Vic Fangio, ser um coordenador por muito tempo num time como os Broncos, do lado do Sean Payton. Então o Jim Leonhard sabe que não vai ter vaga ali como coordenador defensivo, então ele sai dos Broncos, que tem uma defesa top 3 da liga, ou seja, um cara muito bem quisto na liga, e vai ser promovido como coordenador defensivo em outro time, como o Dallas Cowboys. Então, Jim Leonhard, Denver Broncos, treinador do jogo de passes aéreos, né? Defensivos, tá? Tudo isso aqui é defensivo, pessoal. O Denver Broncos pode ser um nome que pode ser promovido e vir pro Dallas Cowboys. Outro nome, e esse aqui pode ser porque já era para ter sido ele, tá? Ano passado, o coordenador defensivo do Dallas Cowboys, porque o Dallas Cowboys, acima do Al Harris, tinha dois nomes. O Matt Eberflus que veio e esse, Leslie Frazier, que é um velho lobo aí da NFL, já foi do Buffalo Bills, o Dallas Cowboys queria ele, foi do Houston, Texas também. O Jerry Jones queria ele, mas teve alguma incompatibilidade aqui e acabou indo pro Matt Eberflus. E o Leslie Frazier virou o assistente do Mike McDonald do Seattle Seahawks, a melhor defesa da liga. Então, baita trabalho que o Leslie Frazier fez ali também. Era para ter sido nosso ano passado, a gente preferiu o Eberflus e faz sentido no modo Jerry Jones de pensar. Ex-head coach, uma velha raposa na liga, os Cowboys já namoraram ele no passado e agora podem trazer ele. O Leslie Frazier não vai ser head coach no Seattle Seahawks. O McDonald vai ficar lá por muito tempo, assim como foi o Pete Carroll. Então o Frazier, se ele quiser voltar a ser um head coach, eu acho que as portas do Dallas Cowboys estão abertas para ele. Eu prefiro outros nomes. Agora, entre aqueles três do ano passado, Frazier, Al Harris e Eberflus, eu preferi o Al Harris primeiro, depois o Frazier. Mas, se o Frazier vir, não é algo que eu vou ficar insatisfeito. É um bom nome. Só que nesse mercado que a gente tem aqui, eu prefiro outros. Eu vou deixar meu favorito pro final, tá? Então, fica aí. Mas Leslie Frazier é um cara que faz muito sentido pro Dallas Cowboys, já ficou perto, então é um nome para se observar. Ele é assistente técnico do Mike McDonald no Seattle Seahawks. Outro nome que também é um assistente técnico e é um técnico de linebackers. E por que esse aqui faz sentido? Já vou falar de dois mais ou menos, que é o Mike Pettine, que ele é o assistente do O'Connell no Minnesota Vikings e técnico de linebacker no Minnesota Vikings. Por que faz sentido? Porque o Brian Flores é a menina dos olhos de ouro para todo mundo, inclusive pro Dallas Cowboys, eu ficaria muito feliz com isso. Eu fiz todo um Reels aqui explicando por que eu acho que o Brian Flores não vai vir pro Dallas Cowboys. Não vou gastar saliva e tempo de vocês aqui falando de Brian Flores novamente. Então você vai no assistente dele, no braço direito dele, que é o Mike Pettine. Só que faz mais sentido o Mike Pettine ir pro próprio Vikings, porque o Brian Flores deve sair do Minnesota para ir para algum time ser head coach, e aí o Vikings, juntamente com o O'Connell, deve promover o Mike Pettine para coordenador defensivo, tanto é que ele é o assistente do O'Connell e o técnico de linebackers. Então, esse aqui é um tiro mais longo, mas faz sentido, já que a gente está namorando o Brian Flores, vamos pro nome número 2 do Brian Flores, que é o Mike Pettine, mas eu acho que o Vikings não vai perder ele, inclusive é minha aposta para ser o futuro coordenador defensivo do próprio Minnesota Vikings, com o Brian Flores sendo head coach em outro time. Mas Mike Pettine é um nome aí que talvez vocês podem ver circularem nos rumores, né? Porque ele tá ali na comissão técnica do Minnesota Vikings. Então, que eu já falei de dois, Brian Flores, não vou nem perder meu tempo. O outro é o Cody Woodling, que também é coordenador de passes do Houston Texas. Tá vendo que eu tô falando só de defesas muito fortes, né? Minnesota Vikings, Seattle Seahawks, Denver Broncos. Opa, ó o papelzinho caindo. E o Houston Texas. O Cody Woodling é o mesmo papo do Jim Leonhard no Denver Broncos, né? Quem manda na defesa dos Broncos é o Vance Joseph. Ponto. Quem manda na defesa do Houston Texas é o DeMeco Ryan. Mas o DeMeco
Ryan é o head coach. Então ali, os coordenadores nunca vão ter a voz mais ativa. Só que ele tá fazendo parte de uma defesa muito forte, de uma defesa contra o jogo aéreo muito forte. E tá no Texas, essas conexões importam. A NFL gosta disso, o cara tá ali. Então, Cody Woodling, que foi um cara que foi técnico, por exemplo, em Wisconsin, na University of Wisconsin, né, no college. A Universidade do Wisconsin tem uma relação muito boa com o Dallas Cowboys. A gente já draftou vários jogadores de lá. 2 nomes aqui conhecidos de vocês, o Travis Frederick e o Jake Ferguson. Tem essas conexões também. É hora que o Jerry Jones passa a mão no telefone, liga lá, pega indicações da universidade. Falei, tá ali em Houston. Então é um cara que faz sentido também, o Cody Woodling. Pode querer dar esse passo a mais na carreira, porque ele sabe que no Houston Texans quem manda na defesa é o DeMeco Ryan. Ele nunca vai mandar nessa defesa. Pode ser que ele tenha uma ambição de querer coordenar uma defesa. E o Dallas Cowboys faz sentido para ele, continua no Texas, continua em um time que ele tem conexões, como eu já expliquei aqui. Então, Cody Woodling é um nome bom, assim como Jim Leonard, é um nome que eu gosto também, por ele ser coordenador de uma área das melhores defesas da liga. Então, faz sentido. Então, das promoções a gente fechou. Recapitulando. Jim Leonard, coordenador de jogo aéreo do Denver Broncos. Leslie Frazier, assistente técnico do Seattle Seahawks. Mike Pettine, assistente técnico do Minnesota Vikings. E Cody Woodling, coordenador de jogo aéreo do Houston, Texas. Agora outra categoria, a gente já passou por dentro de casa no Aaron White Cotton e passamos pelos caras que podem ser promovidos agora. Uma nova categoria, coordenador defensivo, os caras que já são coordenadores defensivos. Antes, deixa eu beber uma água aqui que eu tô falando pra caramba. E aí é tempo de você deixar o like aí, ó. Vou tomar uma aguinha aqui, você vai ter 10 segundinhos, deixa o like aí e se inscreve. Por favor, pessoal, peço encarecidamente. Você deixou o like aí, né? Você se inscreveu, né? Pelo amor de Deus, tô falando aqui pra caramba. Olha o tanto de nome aqui que eu falei pra vocês. Os coordenadores defensivos, um é o Brian Flores. Acho que ele não vai continuar como coordenador defensivo. Vai para ser head coach em algum lugar. É a tendência. Provavelmente um dos nomes mais badalados aqui da liga. Então, de novo, já fiz um Reels todo sobre ele. Não vou perder meu tempo. O outro é o meu favorito. Esse cara fez trabalhos grandiosos como coordenador defensivo. Como head coach não deu muito certo. Pouco me importa. Foi os melhores coordenadores defensivos hoje da liga. Como head coach não fizeram muita coisa boa. De novo, vou voltar a falar de Vic Fangio. Vou voltar a falar de Steve Spagnuolo. Um dos meus coordenadores defensivos na história da liga, desde que eu acompanho, foi o Wade Phillips, que foi head coach do Dallas Cowboys e foi pavoroso como head coach do Dallas Cowboys, mas como coordenador foi excelente. O Dan Quinn teve problemas como head coach nos Falcons e foi um excelente coordenador defensivo do Dallas Cowboys. Então, assim, não me importa o cara ter sido um mau head coach. Como coordenador, esse cara que eu vou falar agora só fez trabalhos magníficos, tira leite de pedra, desenvolve jogadores, fez uma escolha de segunda rodada esse ano como linebacker, que é uma área que a gente precisa. Possivelmente vai ser o Rook of the Year, né, do lado defensivo, vai ser o calouro defensivo do ano, que é o Jim Schwartz, que é o coordenador defensivo do Cleveland Browns. Por que esse cara pode continuar sendo coordenador defensivo? Primeiro, como head coach, ele não foi lá grande coisa no Detroit Lions. Ele foi head coach dos Lions, mas também naquela época lá era complicado. Enfim, mas o Kevin Stefanski caiu lá no Cleveland Browns. E eu não sei se o Jim Schwartz vai querer pegar a barca do Cleveland Browns como um head coach. Pode ser que ele receba a proposta para ser head coach em outros lugares. Mas por ele ter tido um histórico não tão bom como head coach, talvez não chegue essas propostas. Acho que vai chegar primeiro para Brian Flores, para Jim Harbaugh, que foi mandado embora do Baltimore Ravens. Acho que vai chegar primeiro para esses caras, depois pro Jim Schwartz. E aí pode ser que ele prefira ser coordenador defensivo em outro lugar. Ele foi coordenador defensivo do Philadelphia Eagles e nos Browns ele faz um trabalho magnífico há muitas temporadas. Ele tira ali leite de pedra, transformou o Denzel Ward num dos melhores cornerbacks da liga. Myles Garrett não preciso nem falar. O trabalho deles com um couro osso ali de linebackers é fantástico. Enfim, ele é um cara para mim completo. É o meu favorito. Pode ser que ele venha. Tem todos os critérios que o Jerry Jones gosta. É velho na liga. O Jerry Jones gosta de nego velho na liga. As velhas raposas. Ele gosta.
é velho na liga, foi head coach, faz um trabalho magnífico como coordenador defensivo e eu acho que ele tá no mercado. Eu acho que ele não vai assumir o cargo do Stefanski. Stefanski esse também que provavelmente vai receber convites para ser head coach antes do Jim Schwartz. Então, de novo, o Jim Schwartz pode continuar sendo coordenador defensivo na liga. É o meu favorito. Tomara a Deus que o Jerry Jones faça pelo menos uma ligação. Eu gostaria muito de ver o Jim Schwartz como coordenador defensivo do Dallas Cowboys. Então, de 2 coordenadores defensivos que eu acho que voltar no mercado, Brian Flores e Jim Schwartz, a gente passou. Um dos Vikings, outro dos Browns. Agora vamos para os 3 últimos nomes, né? Que foram head coaches nessa última temporada e foram mandados embora. O primeiro que eu vou falar é o Todd Bowles, que ele ainda não foi mandado embora do Buccaneers, mas eu acho que ele pode vir a ser mandado embora. E segue a cartilha. Bons trabalhos como coordenador defensivo, ex-head coach, velho na liga. Esses 3 pilares importam pro Jerry Jones. Não vou gastar muito tempo nele, porque ele nem mandado embora foi ainda, mas eu acho que pode ser. Então não vou gastar muito tempo com o Todd Bowles. Agora os outros 2 nomes que para mim encabeçam a lista, que eu acho que são os favoritos para o Jerry Jones. O meu eu já falei. O meu é o Jim Schwartz, mas os outros 2 nomes que encabeçam a lista porque atendem ao gabarito do Sr. Jerry, velho na liga, ex-head coach e tá no mercado. Primeiro, vocês falam, Jonathan Gannon acabou de sair dos Cardinals, fez um trabalho muito bom com o Philadelphia Eagles, o que gabaritou ele a ser head coach. Mas para você ser head coach, outras coisas importam que não ser só um bom coordenador. Por exemplo, quais foram os pecados do Gannon nos Cardinals? O primeiro deles, a relação Kyler Murray. Não definiu, ficou meio em cima do muro ali, não sabia se continuava com o quarterback, não deu veredito. Teve aquele episódio ali lamentável que o running back dele deixou a bola cair antes da red zone, ele deu um tapa no peito do cara. Não são atitudes de um head coach. Por isso alguns caras são bons como os coordenadores e são péssimos como head coach. E eu nem acho que o Jonathan Gannon foi péssimo head coach. Foi um mau head coach, mas péssimo eu acho uma palavra pesada. Mas fez um ótimo trabalho como coordenador, pertinho da gente, né? No Philadelphia Eagles. Então pode ser, assim como os Eagles pescou o Kellen Moore para ser o coordenador ofensivo, o Jerry Jones também se importa com isso, pessoal. Ele tem esse rancinho. Ah, pegou meu coordenador ofensivo, vou pegar o seu defensivo. Ele pode ir atrás do Jonathan Gannon. Esse eu tenho certeza que o Jerry vai ligar. Eu não sei se ele vai ser o coordenador defensivo do Dallas Cowboys, mas que o Jerry vai ligar para ele, isso é certeza absoluta. Eu acho que hoje ele é o cara que encabeça a lista, seguido por quem? Raheem Morris, que foi técnico agora do Atlanta Falcons. E qual trabalho gabaritou ele para ser head coach dos Falcons? Ele foi o coordenador defensivo, um excelente coordenador defensivo do Los Angeles Rams, que foi o trabalho que gabaritou ele para ser o head coach dos Falcons, né? Desenvolveu o Jared Verse, ele reconstruiu aquela linha defensiva pós Aaron Donald, então mostrou esse gabarito, lapidou cornerbacks, safeties, então ele fez um trabalho muito bem feito nos Rams, que gabaritou ele ser head coach nos Falcons. Não deu certo. Mesma coisa que o Jonathan Gannon ali. Não sabia se ia com o Kirk Cousins, Michael Penix. Ficou uma confusão danada ali. De novo, para ser head coach você precisa de outros atributos. Mas eu acho que ele é o número 2 na lista do Jerry aí, encabeçada com Gannon e Raheem Morris, que pode vir a ser o nosso novo coordenador defensivo, que eu também gosto do nome, tá? Eu gosto do Gannon e gosto do Morris, porque nesse aí eu também sou um pouquinho parecido com o Jerry Jones. Confesso, eu gosto desses caras que foram ex-head coaches, pegaram bagagem na liga, mas que fizeram bons trabalhos como coordenadores defensivos, por exemplo. O Matt Eberflus é um cara velho de liga e cara que foi head coach, mas ele nunca fez bom trabalho nenhum. Eu não sei que ideia de jirico que o Bears pôs ele de head coach, porque ele não fez um trabalho tão bom lá nos Colts para gabaritar ele ser head coach, mas o Jerry Jones trouxe ele porque ele foi técnico de linebackers dos Cowboys lá na era do Sean Lee. Enfim, mas eu gosto disso também, de ex-head coaches que fizeram bons trabalhos como coordenadores. Então a gente fecha a lista aqui. Eu acho que os favoritos pro cargo são Jonathan Gannon e Raheem Morris. E o Leslie Frazier, eu acho que vai receber uma ligação também. Mas recapitulando com vocês. Se for vir alguém de dentro da casa, uma promoção de dentro da casa, Arrow White Cotton, que é o coordenador de linha defensiva do Dallas Cowboys. Os técnicos de posicionais, técnico de linebackers, técnico de secundárias, de outros times que podem ganhar uma promoção. Jim Leonhard, coordenador de passe do Denver Broncos.
Leslie Frazier, assistente técnico do Seattle Seahawks, Mike Pettine, assistente técnico do Minnesota Vikings, Corey Woodling, técnico de jogo aéreo do Houston, Texas. Coordenadores defensivos que podem continuar sendo coordenadores. Brian Flores, que é do Vikings, acho difícil. Jane Schwartz, meu favorito, que é o coordenador, não sei se vai continuar, não sei para onde que vai, coordenador defensivo do Cleveland Browns. E os 3 head coaches que foram mandados embora, com um asterisco aí pro Todd Bowles, e aí o Raheem Morris, ex-técnico do Falcons, e o Jonathan Gannon, ex-técnico do... Tchau, folhinha. Arizona Cardinals. Falei nome pra caramba, assiste com calma esse vídeo, tem um post lá no feed com a carinha deles e a fotinha deles com o nome deles, mas aquele post do Instagram, eu sempre falo de tudo aqui nesse vídeo. Então foi um vidinho custoso de fazer. Então, de novo, curte aí, compartilha, segue o canal. Ufa! Valeu, pessoal!